Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, que o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E o Vasco vai enfrentar agora pelo Campeonato Brasileiro o Mirassol, confronto direto, né, ali na zona de rebaixamento. O Vasco está em 17º com 20 pontos e o Mirassol em 18º com 19 pontos. Então você vê que é um confronto direto e nós precisamos vencer, só interessa a vitória. Vasco vencendo, o Vasco vai a 23 pontos, né? O Vasco passa o Grêmio, o Santos e o Internacional, ambos estão com 21 pontos. E aí empurra o Grêmio, né, para a zona de rebaixamento, né? Já se o Mirassol ganhar, o Mirassol vai a 22 pontos, passando também o Grêmio, o Santos e o Internacional. E aí empurra o Vasco para 18º e o Grêmio para 17º. E aí a gente se afunda mais nesse lamaçal. Então o Vasco precisa entrar concentrado, precisa vencer. O jogo vai ser em São Januário. Então mais, né, essa pressão para cima dos jogadores do Vasco da Gama, porque tem a obrigação de vencer, né, por conta do jogo ser em casa e com a sua torcida favorável. Então, né, essa responsabilidade, essa pressão ficou aí para o lado do Vasco da Gama. Mas, saindo dessa esfera aí do jogo do Campeonato Brasileiro, galera, vamos falar a respeito das contratações, o que o Vasco tem, o que o Vasco não tem. No atual momento, né, todo mundo na casa da especulação, né, a maioria dos jogadores, né, diferente do Deossa, né, que se encontra aí, o Vasco já fez tudo o que tinha que ser feito para poder estar trazendo jogador, e só falta o Real Betis, né, dar o ok. E o Vasco deu um prazo para o Real Betis até hoje para poder se decidir se vai ou não vender o jogador, até porque o Vasco já fez tudo, já deu as garantias, já falou o que tinha que falar, já fez tudo o que tinha que ter feito, e agora falta aí o técnico do Real Betis, né, e o clube em si também decidir se vai liberar o jogador ou não. Tudo indica que o jogador está preso lá por conta do técnico que não quer liberar, né? O Pedrosa trouxe, né, essa notícia em primeira mão, dizendo que quem está segurando o jogador lá é o técnico, porque o De Ossa voltou muito bem nas férias. Então vamos aguardar, galera, para saber o que vai acontecer. Mas no atual momento, o Vasco busca volante Nelson De Ossa, como eu acabei de falar, em negociações de empréstimo, e o atacante, né, John Ioban, um negócio assim, né, considerado do alvo difícil. Né? A equipe também monitora zagueiros destros com sondagens envolvendo Murilo, né, Diego Carlos, Vitor Tormena, Gabriel Pereira, mas as informações podem ser encerradas, né, a qualquer momento por conta, como eu acabei de falar, né, galera, tudo especulação. Não se sabe se o Vasco vai conseguir contratar um desses jogadores que eu falei, principalmente o zagueiro, né? Tá aí então, ó, Murilo, Diego Carlos, Vitor Tormena e o Gabriel Pereira. Um desses possa ser que venha para o Vasco da Gama. Né? Já foi falado que o Vasco vai contratar pelo menos nessa janela aí 5 jogadores para poder estar equilibrando o time para o Brasileirão, a Copa do Brasil e se nós passarmos, né, a Sul-Americana. Então tá aí, não tem muito o que falar. No máximo é a nossa opinião a respeito do que está acontecendo, nossa visão. E ficamos aí na torcida, né? Esperando que o Vasco consiga aí fechar aí com o Deossa, consiga fechar com o atacante aí, né? Ian Boan, negócio, acho que o nome dele é esse, nome estranho. E que a gente consiga fechar também aí com o zagueiro, cara. Entendeu? Se pelo menos trouxer aí 5 jogadores aí bom, qualificados, eu acho que o Vasco consegue deslanchar no campeonato e a gente ficar ali pelo menos no meio de tabela ali, Sul-Americano ou até mesmo Libertadores. Então é isso, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas. Até o próximo conteúdo. Valeu!